muito gostoso subir no pódio. Eu almejo chegar lá. Cada dia a gente vai subir um degrau, né, meu Marlon? Mas o certo é, irmão, que existem desafios, e muitos desafios. Existem muitas renúncias, existem muitas lágrimas, mas quem cuida bem do espaço, chega lá. Glória a Deus. Existe uma frase, eu acho muito importante, até escrevi ela aqui para mim não me esquecer. É tão simples, mas eu acho muito. A grandeza de um jovem reside na sua medida da sua entrega. Glória a Deus. O que Deus tem me dado, irmão, antes de nós adentrarmos aqui, o que eu ainda vou receber e o que Deus tem me mostrado é a medida que eu vim entregando para Ele. Eu ainda noto e percebo que a gente entrega pouco, irmãos. Precisa entregar mais. O apóstolo Paulo chegou até a falar assim: olha, as coisas que eu tenho perdido, as coisas que ele tinha, vou para trás, eu capaz já leu esse verso, eu considero como esteira. Estou avançando para as questões diante dele. Glória a Deus. Então a grandeza de um jovem reside muito na sua medida da sua entrega a Deus. Parece que eu falei aqui uma vez, uma certa moça do estado de São Paulo, um ato verídico, tinha muita vontade de ser usada nas mãos de Deus. O homem, a mulher, o jovem, a moça, quando ele quer ser uma bênção, Deus, um canal de bênção. Imagina então quem está com vontade de abençoar, que é o nosso Deus. Glória a Deus. Ele não dorme nem de dia nem de noite, está pronto uma taça de bênção para nos honrar, para nos abençoar, depende de nós. Ela tinha muita vontade de ser usada, ser uma bênção nas mãos de Deus, um canal de bênção. E um certo dia ela entrou para dentro de um quarto. Não vai fazer isso não, meus jovens, só o limite que você puder. E lá ela se trancou, irmãos, e passou por lá, não sei se uns 2 ou 3 dias, segundo a história que nós lemos. E ela não saiu mais, a mãe preocupada, então até que arremessou a porta. Foi paralela à história de Martim Lutero, também fez isso, né? Então, quando ela saiu, ela estava alimentada, só com o poder de Deus, oração, bênçãos de Deus, a sua força física ainda estava abençoada. Mas o certo é, daquele dia em diante ela deixou um marco, começou a buscar a Deus e cuidando bem do seu espaço. Aí ela foi dar uma volta na cidade e existia uma criança de 12 anos, que aquela criança era muda, e ela estava andando com a sua mãe ali na cidade. O sonho da sua mãe, eu creio que de todas, era ver um dia a sua filha falar. Aleluia. Aquela moça estava em uma certa praça, de repente aquela criança chegou e passou a mão no cabelo daquela moça, a criança muda, e falou alto: mas que cabelo lindo! Daquele dia para frente, ela começou a falar. Sabe por quê? Porque tinha alguém que estava buscando, cuidando do seu espaço, querendo ser uma bênção na presença de Deus. Quando eu estava orando aqui, irmão, eu estava sentindo as minhas omissões. Capaz que você também sente as suas omissões. O que é omissões? O que nós poderíamos fazer, talvez deixamos de fazer. Aquele espaço que está bem perto de nós, ao nosso lado, às vezes nós deixamos de cuidar dele. Bom tempo que não dá de jeito nenhum, irmão. Esse tempo que eu elaborei essa mensagem aqui, mas eu vou aqui passar bem rapidamente. Glória a Deus. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Nós vamos aqui usar esse objetivo, pelo menos, mostrar que todos têm espaço. Pastor, eu não tenho oportunidade, o pastor me vê. Não existe isso, não. Todos têm espaço. Contando que uns têm espaço maior, outros menor. Nós temos vários personagens para falar aqui. Como toda a vida eu fui fã de Gideão mesmo, né? Mas ele teve espaço, né? Vamos parar aqui para um pouquinho de Gideão, uma pessoa que nós mais vamos frisar aqui. O jovem que eu mais admiro aqui, bom, pelo menos nesse texto nós vamos ministrar aqui, é a pessoa de Josué. Bom, não tinha um homem na família de Gideão, irmão, mais pequeno do que ele. Era o mais pequeno, era o mais pobre, era uma tribo, irmão, mais inferior. Mas ele pensou: sabe de uma coisa? Vou procurar meu espaço. Eu quero ser uma bênção de Deus. Pensa na covardia que os midianitas faziam com Israel, lançando seus animais, suas lavouras, acabando com todas as riquezas, as bênçãos, os celeiros de Israel. Mas era já uma permissão de Deus pelo pecado do povo de Deus, Israel. Mas certo é que levanta um homem corajoso, um jovem muito novo, chamado Gideão, arriscava a morte. Ele arriscava a morte, entrando lá na lavoura, que era deles, mas já possuída pelos midianitas. Sabe o que ele fazia, irmão? Ele ia de noite. Ele ia de noite pegar o trigo, trazer para malhar, então para cuidar então da sua família.
Quando o jovem, quando o homem, quando o obreiro, irmão, ele procura, irmão, um espaço, você pode ter certeza, irmão, que o Todo-Poderoso está vendo. E eu falo ali na igreja, irmão, que Deus vê você até limpar o ventilador na igreja. Você vê que se organiza o banco, não fica em vão. Pensa no homem, irmão, que não quer que nada fique em vão. É o nosso mestre. O salário dele é abençoado. As conquistas vão ser de uma forma sobrenatural. Então Gideão, ele teve coragem de ir lá. E Deus viu. E Deus viu. Deus falou, enviou um anjo, seus ministros, e correu lá e disse: Gideão, varão valoroso, Deus é contigo. Mas você sabe por que isso aconteceu? Porque ele procurou o espaço. Glória a Deus. Nós vamos passar bem rápido aqui. Gideão não vai falar só isso aqui, porque não tem tempo. Olha só. Deixar claro que o espaço pode ser crescente, de acordo com a confiança e o desempenho que você faz. O espaço ele vai crescendo, mãe, é da nossa forma que nós vamos abrangendo, correndo atrás, procurando, reservando. Eu já vi muitas pessoas dizendo que não tem espaço, não tem oportunidade, não tem uma chance. Mas tem sim. Tem uma oportunidade sim. Para que uma pessoa mais discriminada, irmão, porque uma pessoa que sabe ficar nos baixos mais do que Ana, mas ela procurou espaço, eu não saio daqui enquanto Deus não me abençoar. Jacó segurou o anjo ali: não te deixarei também, enquanto não me abençoar. As conquistas, irmão, depende de nós, né? Depende de nós. Portanto, nós encontramos aqui também, irmão, este moço procurando esse grande espaço, José do Egito. Muito conhecida a passagem de José. E uma coisa que eu muito me admiro, irmão, aqui, quando nós faz com que o nosso espaço ele vai sendo crescente, de acordo com a confiança que nós entregamos em Deus, aí Deus desempenha então o nosso espaço, o nosso sucesso, nossas conquistas. José do Egito, irmão, ele tinha condições de chegar lá no Egito e falar assim: olha, depois desse sonho já servido, depois que eu passei tudo para o Senhor, depois, irmão, que Faraó gritou bem alto assim: por acaso nós acharíamos um jovem, um homem como esse, em que haja o Espírito de Deus? Irmão, uma coisa muito importante na nossa vida, não tenha avareza. Uma coisa importante na nossa vida é acreditar nas providências de Deus. Seja o que fale de você, irmão, o importante é você e Deus, a sua comunhão íntima com Ele. José olha para Faraó, uma das passagens que eu mais admiro, irmão, a moça em José: olha, rei, agora o Senhor venha prover de um ministro, venha prover de um homem sábio, de um jovem inteligente, que recolhe as quinta parte dos cereais, coloca no cereal, porque veio anos de grande fome aí. Hoje nós estamos vivendo um tempo de imediatismo, os homens estão à procura das coisas terrestres de uma forma tremenda, até mesmo começando dos maiorais. Nós estamos passando momentos difíceis, os dias odianos que nós estamos vivendo. Mas o certo é, irmão, que Faraó então falou: por acaso nós acharíamos José um homem como você? Uma pessoa que procurou o seu espaço, uma pessoa que acreditava nas providências de Deus. Mais para frente, ressaltar que devemos vigiar, não arrumar complicações, não sair da rota, pois qualquer vacilo pode ser fatal para o nosso sucesso. Igual eu não estou falando nada de minha equipe, mas tudo baseado na escritura. Eu gosto muito desse livro. A gente tem lá umas 400 mensagens. Esse pastor aqui é uma bênção, o pastor Valdir Alves de Oliveira. Eu comprei alguns em Cuiabá, cheguei aqui na secretaria, tinha outro ali, eu já ganhei do irmão Rocha, fui levando. Então, irmãos, se alguém querer, irmãos, livro emprestado, com muitas mensagens importantes, pode falar que nós empresta, tá bom? Então, irmãos, nós encontramos aqui que há também Sansão, um homem que não soube cuidar do espaço. Um homem que não soube cuidar do espaço. Na verdade, nós vivemos dias, irmão, de muitos manjar. Claro que as coisas hoje, irmão, nem se comparam ao tempo que nós aceitamos a fé. Cada dia complica mais. Sou admirador de ala jovem, sou admirador do moço, de uma moça. Sou admirador porque passei por lá, procurei zerar do meu espaço, passei por momentos caóticos, vivi uns 5 anos jovens, depois me casei, mas o certo é que eu procurei o máximo. Mas nós vamos encontrar aqui, ressaltar que devemos vigiar e não arrumar complicações, não sair da rota. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele, por um vacilo, ele saiu da rota. Nós temos que ter, irmão, uma vida, irmão, firme, ter equilíbrio. Pensa numa coisa que Deus gosta, é a característica do crente. Sansão hoje vai estar cheio de poder, amanhã ele já estava complicado. Sansão hoje vai estar uma bênção na casa de Deus, amanhã ele já estava desviado. Quando a fé, até que chegou um ponto fatal na sua vida, que causou-lhe um preço muito alto,
a ponto de perder os seus olhos. A gente, quando assiste o filme de Sansão e Dalila, eu chorei o dia que eu assisti. Sansão dentro de um presídio, dentro de umas grades, pedindo as misericórdias de Deus. E Deus ainda renova na última hora o espaço de Sansão, só porque seria necessário pagar o preço com a morte. Mas o certo é que mesmo assim, ele conquistou o seu espaço. Então, irmão, nós precisamos observar esse objetivo. Ao longo da vida conquistamos muitos espaços, é bem verdade, mas com negligência ou desleixo, aos poucos vão surgindo pessoas mais preparadas para tomar o nosso lugar. Irmão, não adianta, às vezes pensa, o pastor Waldo vai pregar uma coisa, irmão, nos evangelhos, de Mateus a João, as coisas de Deus é tudo comparado com as coisas terrestres. Mas parábolas que você tem, tudo é comparado com objetos aqui, comparado com coisas seculares. E se nós vamos cuidar do nosso espaço, que tem de gente preparadas e abençoadas também que querem ocupar, porque Deus não quer que nós façamos a obra de Deus relaxadamente ou desorganizados. Eu sei que os irmãos vão entender aqui que nós já estamos falando sobre o espaço. Cuidar bem de uma chamada que Deus tem para você, e eu tenho plena convicção que de uma forma sobrenatural você vai alcançar. Às vezes nem sempre são pessoas mais preparadas, mas acham o espaço vazio. Você entendeu? Talvez ache o espaço vazio ou mal ocupado por pessoas que não estejam cumprindo bem o seu papel. Eu fui líder de jovem, hoje a gente dirige congregação, já dirigimos algumas outras. Irmão, pensa numa coisa gostosa, é você confiar em alguém que cumpre bem o papel. Pensa numa coisa boa, irmão, quando você vê uma pessoa que ele tem uma chamada na obra de Deus, que ele zela bem pelos traços, pela tarefa que Deus assim o concede. Uma vez que eu já frisei aqui que a gente é omissos, mas olha, irmãos, a gente luta pelas madrugadas fora, lutando e pelejando. Ontem mesmo, depois da Santa Ceia, irmãos, uma Lúcia me falou ali, ó, que estava próximo ao final da ceia, para nós ministrar a palavra. Eu disse para ele que sim. Eu estou falando disso aqui, irmão, sobre cuidar do espaço. Não quero me gloriar em nada, jamais, quem sou eu? Mas a gente foi levar o pessoal na chácara, levar para nos bairros aqui para pular. Irmãos, quando eu fui desocupar era quase meia-noite. Cansado, nós estava ao ponto já querendo só a cama, viu, irmãos? E nós trabalhando ali, irmãos, na construção do templo, mas eu senti de vir aqui, mamãe, nos trazer uma palavra, e gostei pelo convite. Quando eu comecei a ler a palavra, irmãos, terminei 1h da manhã. Hoje, 1h30 da manhã. Hoje de manhã nós temos mais uma pincelada e para cá nós vimos então. O certo é para nós cuidar, irmão, do nosso espaço, não pode pedir sacrifício. Não existe sacrifício. Os 20 homens, heróis da fé, irmão, eu tenho esse livro lá, chamou Marrocha leu ele, irmãos, como eles incendiaram o mundo com o Evangelho. Irmão, foi através de sacrifício, nada mais. O povo fala aquilo, mas pensa na coisa que Deus gosta de sacrifício. Claro que primeiro tem que ter obediência. Mas pensa na coisa, os homens evangelizaram no maior sacrifício. Irmão, naquele tempo não tinha uma lanterna boa que nem tem hoje, naquele tempo não tinha as luminárias como tem hoje, não tinha uma rede de energia como nós temos hoje, que toca até pela zona rural. Mas olha, irmão, esse livro fala para nós que eles saíram evangelizando, pregando a palavra. Muitos jovens daquela época, clareava o caminho deles, mas eram os fortes relâmpagos da noite, as grandes tempestades, e eles de animais pelas matas fora, enfrentando feras perigosas, como existiam muitos leões no Oriente Médio para lá, mas eles estavam andando e levando a palavra. Então, conclusão, para nós conquistar o nosso espaço, não deve medir sacrifício. Qual a necessidade de ocuparmos bem o espaço que está destinado a nós? Porque se não formos espertos, precavidos, seremos pegos de surpresa. Quando ao menos esperamos, seremos preteridos, trocados. Porque não se pode deixar de desejar naquilo que faz, pois todos serão avaliados. Irmão, no comércio a pessoa é avaliada, que é o melhor vendedor, que não é. No comércio é avaliado, qual é o melhor comércio que vai comprar, o que não é. Não adianta, irmão, Deus avalia, Ele quer o melhor da tua obra. Deus usa os simples, usa, pastor, mas Ele está sendo zeloso, Ele está sendo abençoado. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Qualquer coisa que Deus entregue na sua mão, não faz com capricho, não faz com zelo, que Deus vai te usar de uma forma sobrenatural. José desempenhou muito bem, irmão. Você pode observar que José, irmão, tudo que Potifar passou para ele, irmão, Potifar acreditava tanto em José, era um homem de tanta responsabilidade, tanto compromisso,
que ele viajou, foi embora, deixou sua fazenda e todos os seus bens na mão de José, porque sabia que era uma pessoa que fazia as coisas bem feitas. Você acha que Deus não vê isso? E como vê, meu irmão? Como vê? Eu sempre falo ali na congregação, pensa numa pessoa que gosta das coisas organizadas, é aquele que está lá em cima. Pensa numa pessoa que gosta das coisas organizadas, é o nosso Deus. José, ele foi muito fiel, quando, apesar que teve aquela tragédia, mas era uma coisa que era para acontecer, né? Aquele acidente. Então, o que José fazia depois levou para o presídio? Servia bem os presos. José ali começou a ser um carcereiro. Ele começou então, eu sempre falo assim, não tem muitas pessoas que querem começar lá de cima da escada. Não adianta, não. A gente tem que começar lá no primeiro degrau. José foi fiel na casa de Potifar, foi fiel ao seu pai, foi fiel aos seus irmãos, foi fiel para o presídio, foi fiel a Faraó. Só assim uma pessoa pode alcançar o trono, só assim a pessoa pode subir no pódio, só assim uma pessoa conquista o espaço. E aí, irmãos, ninguém mais consegue parar, porque é bíblico. O versículo que nós lemos aqui: alonga bem as tuas estacas, queima bem as tuas cordas, estica as tuas tendas, não impeça, porque Deus, de uma forma maravilhosa, irá te abençoar. Vamos dar seguimento. Eu não vou ser extenso, viu, irmãos? Situações que podemos verificar no dia a dia. Observam só aqui, irmão, cuidado pelo nosso espaço. Nos cargos assumidos na igreja ou fora dela, sempre estão aparecendo pessoas mais preparadas, treinadas, dispostas a assumir o nosso lugar. No casamento, quando um dos cônjuges não assume bem o seu espaço, abre brecha para pessoas alheias ocuparem. No comércio, se o comerciante não assumir bem o espaço, o concorrente estará à sua porta para tomar seus clientes. No ministério, se não cumprir bem o ministério que recebeu do Senhor, você será desqualificado e outro será levantado em seu lugar. Lê para nós aí, irmão Marcos, Colossenses 4,17. As coisas é assim, irmão, as coisas de Deus, elas são comparadas com as coisas naturais. Então, irmãos, é dessa forma. O Marcos vai ler para nós Colossenses 4,17. Porque tem hora, irmãos, você vai observar esse Colossenses que eu tinha falado, né? 4,17. Tem hora que a gente fica, irmão, desapercebido. Tem hora que a gente fica a mercê. Tem hora que a gente fica de braço cruzado. Tem hora que a gente incomoda. Está muito bem. Estou sentindo bem. Não, precisa melhorar. Quando eu era professor de escola bíblica aqui na sede, há uns anos atrás, antes da gente assumir congregação, eu me lembro muito bem de uma lição que falava assim: se nós deixar de crescer, eu não sei se você lembra disso, mamãe, você era professor também do jovem. Se nós deixar de crescer, existe um erro. O crente não pode parar de crescer, mas espiritualmente, adquirindo dons, explorando lá as bênçãos lá em cima, e enfim, você pode ler, irmãos. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que eu cumpra. Está vendo aí? Então Paulo viu, irmão, que aquele moço, aquele jovem, ele estava precisando, mas está preparado, ficar atento para que fosse cumprir o ministério que Deus tinha para ele. Nós não queremos trazer aqui uma palavra pesada, não, nós queremos só falar aqui mesmo a respeito de espaço, é de conquista, é de sucesso, que é uma coisa que eu sou preocupado. Eu sempre falo assim: olha, eu quero diminuir, Deus crescer na minha vida. Honra e glória para a gente jamais é para Deus. O importante não é a gente andar atrás, Jesus na frente, é a gente poder cuidar do espaço que Deus tem para nós, que elas aconteçam. Então esse você estava acomodado, e Paulo então passa para ele uma advertência, para ele que tivesse atento ao ministério. Tem alguém, irmão, que está bem atento ao ministério ou desatento? Eu creio que todos estão bem atentos ao ministério. Se é a chamada no louvor, se é na pregação, atende. Deixa eu falar para você uma coisa, talvez você nunca ouviu isso aqui, eu vou falar. O ministério que Deus te deu, conheça o seu ministério de louvor, o seu ministério da palavra, se é de pregação, se é conselheiro, se é instrumentista. Eu não esqueço muito da escola bíblica, que eu gosto muito, apesar que não tem jeito mais de frequentar, porque nós temos muita atividade no templo ali. Mas olha, irmãos, é muito importante a escola bíblica. Quem cresce na escola, ele cresce em vaso de ouro. Uma certa lição dizia que há muitas pessoas invertendo o ministério. Tem pessoa, irmão, que ele é abençoado, ele não adquire espaço, porque Deus dá para ele um ministério e ele quer outro. Deus dá para ele um dom, irmão, ele quer adquirir outro. Deus pode dar outro, mas ela vem daquilo que Deus te deu. Eu lutei muito, irmão, para mim conseguir entender o ministério. E devagarinho a gente vem, cada dia, entendendo o ministério que Deus tem nos dado. Glória a Deus. Como devemos ocupar o espaço? Marcando presença.
Quem não é visto, não é lembrado e nem chamado. Pensa na coisa que você adquire bem espaço, mas é quando você marca presença. Coisa mais boa que tem, a gente sempre trabalhou liderança, desde que eu fui presidente de jovem, na faixa de 96 para cá, a gente ingressou na obra de Deus, já vai para 18, quase 20 anos, faço 21 anos de casado. Quando eu casei já estava ingressado na obra de Deus. Sempre, irmão, que a gente lidera, que tem alguém, quando você fala, vamos ali, vamos fazer isso, faz isso, que a pessoa está voluntária, isso é muito bom, é muito gostoso, é saudável, e a obra de Deus só tem a ganhar com isso. Então, como devemos ocupar o espaço? Marcando presença. Quem não é visto, não é lembrado, nem chamado. E também, irmão, melhorando os relacionamentos, evitando conflitos. Isso aqui é muito importante, vamos deixar para lá. Para encerrarmos aqui, o último tópico aqui, Josué dá exemplo como ocupar espaço. Josué dá um grande exemplo como ocupar espaço. Não se apartava do meio da tenda. A Bíblia diz que quando o povo estava acampado em um arraial, que Deus ia levando eles para a cidade prometida, então quem conduzia eles era a nuvem. Tinha um momento que ela retirava e ia embora, no momento ela voltava, ela pairava ali sobre o arraial. Aí no momento quando eles iam embora, a nuvem vinha para a tenda. A Bíblia disse para nós vamos ler porque o tempo não espera. A Bíblia disse para nós que quando aquela nuvem vinha para a porta da tenda, Moisés vinha mais que rápido. Sabe quem vinha junto com ele? Josué. Você vai entender agora que um monte de sinais Josué estava com ele. No dia das tábuas da lei, Josué estava com ele. Talvez Moisés teve um momento à parte com Deus dentro da nuvem, mas lá estava Josué. O que quer dizer com isso? Pessoas tentando procurar espaço. Então, quando Moisés entrava para dentro da tenda, com as costas viradas, o povo vinha, todo mundo até a porta da tenda. Quando então a nuvem estava ali, que eles viam, Josué estava no meio da tenda. Glória a Deus. A gente tem que estar sempre no meio do fogo. A gente tem que estar sempre envolvido na casa de Deus. Há pessoas que hoje é renovados, amanhã ele já está cabisbaixo. A pessoa que hoje já está aqui recebendo avivamento, daí 30 dias, irmão, você vai conseguir ver ele. Mas nós entendemos aqui, irmão, que Josué era todo dia, mas ele não apartava dos pés de Moisés, como Eliseu não saía do pé também de Elias, como Marluz não sai do pé do nosso pastor presidente do outro, né, irmão Marluz, para ser abençoado. Isso é a coisa certa. Nós vamos falar aqui. Eu sou seu admirador, irmão Marluz, pela sua postura que você tem aqui com os líderes. Sou admirador, não só você, como muitos outros irmãos da igreja. Irmãos, tem hora que a gente deixa, irmão, de ser abençoado e honrado, porque às vezes, irmão, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente está próximo ao lado, acompanhando no cotidiano do dia a dia. Vocês vão entender isso aqui agora? Ele não se apartava da tenda, está em Êxodo 33:11. Subia ao monte com Moisés. Êxodo 24:13. Ele subia ao monte com Moisés. Ele tinha prazer em ser liderado. Eu me lembro muito bem de uma frase. Alguns dias, se eu alcançar essa posição, quero uma coisa que eu tenho um sonho é de ter um gabinete cheio de frases, que é coisa que eu acho muito bonita. Existe uma frase dizendo assim: quem não serve para ser liderado, também nunca serve para ser liderado. Coisa boa a gente aceitar ser liderado, como Josué aceitava ser liderado. Quer ver ler para nós aí então, Êxodo 24:13. Naquele momento, quando Moisés reuniu o povo que estava no pé do monte ali, todo mundo, irmão, então Deus falar com Moisés: olha, Moisés, marca uma estrela aí, marca uma divisa, fala para o povo não aproximar do monte, os animais, ninguém chega, porque se alguém tocar no monte vai morrer. Mas as coisas eram tão sagradas, tão santa, porque Deus falava assim: se alguém pelo menos piscar, tinha que marcar uma divisa, irmão. A Bíblia não fala quantos côvados, quantos metros, mas o certo é que certamente você ficava daqui para casa da Irmã Maria Lúcia de distância do monte, porque teria que ter certamente o segurança. Não deixa animal atravessar, chegando no monte vai morrer. Moisés chegava lá com os homens, com Arão e os demais, falava: vocês ficam aí e nós vamos ali. Moisés não subiu no monte sozinho, ele falou nós. Você vai entender aqui, irmão, que tem alguém que fala no plural, e quem subiu com ele? Josué, que era o seu servidor. Glória, irmãos. Você vai entender na Bíblia, irmão, várias passagens, vários versículos escritos que Josué era o servidor de Moisés. Nós temos servidores ali, irmãos, que é o nosso bispo, que é uma bênção. Nós somos servidores da nossa sede. Você tem que ser servidor do seu líder para ser abençoado e ocupar esse espaço. Lê para nós então Êxodo 24:13. Levantou-se Moisés
Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Viu aí? Era um servidor fiel. É muito bom quando você acredita uma tarefa na vida de uma pessoa e ele executa. Para a gente adquirir espaço, a gente precisa passar por um momento de solidão. E a pessoa não queira adquirir espaço. Existe uma frase que diz que sucesso não é adquirido em solidão, é na solidão. Aqui menciona o nome de Moisés para todo lado, irmão. Você já viu mencionar que Josué estava lá, ele fazia isso, recebendo Moisés, quase não vê. Mas o certo é, irmão, que temos sabendo, porque Deus tem a hora para cada um, uma hora chega. Então nós adquirimos nosso talento, nós adquirimos, irmão, as nossas conquistas, nós adquirimos o nosso espaço, irmão, é através da solidão. Talvez ninguém vê, talvez tenha momentos no vale, mas o certo é que lá no vale também nascem lírios. Lá no vale, irmãos, também existe o jardim florido, né? A noite mais escura, irmão, a treva mais escura que existir, é lá que os relâmpagos são mais claros, né? É lá que os relâmpagos são mais claros. Vamos mais. Alertava sobre o alarido de guerra no arraial, Êxodo 32 e 17. Isso aqui é muito importante. Alertava sobre o alarido de guerra no arraial. Lê para nós aí, irmão Marcos, Êxodo 32 e 17. Glória a Deus. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Observe você vê, aonde o líder estava, não estava aquele jovem. Aonde o líder estava, não estava um moço, um rapaz buscando um espaço. A Bíblia revela para nós, irmão, que Moisés subiu naquele monte. Ele foi ali então implantar as tábuas da lei. Lá a Bíblia diz, irmão, que a nuvem vem sobre o monte, e de dentro da nuvem Deus chama Moisés. Moisés adentra para dentro da nuvem e fala com Deus face a face. Mas chegou um certo dia, 6 dias estava aquela nuvem. Ao 7º dia eles desceram. E quando eles vinham descendo ao 7º dia, a Bíblia revela para nós que Josué fala para Moisés: olha, meu senhor, você está ouvindo alarido? Não é de guerra, estou ouvindo grandes barulhos. E sabe o que é, irmão? Porque Deus tinha deixado Arão com todos os demais ali, e eles então viram que Moisés estava demorando, porque já tinha 40 dias e 40 noites que lá estava Moisés, e eles tinham pegado os pendentes de ouro, tinham feito bezerro de ouro, tinham adorado outro Deus. E então o Josué não sabia de tudo, e falando para Deus: lá está o povo com alarido, com gritos, com movimentos, falando ao seu Senhor. Prova é, irmão, que aonde estava o líder, estava ali também Josué. Nós precisamos cuidar muito do nosso espaço cada dia, procurando estar sempre no meio do povo de Deus, procurando sempre estar próximo das pessoas abençoadas, procurando sempre estar esquecendo do sacrifício, para que de uma forma sobrenatural Deus venha nos usar de uma forma sobrenatural. Alertava sobre o alarido de guerra no arraial, era um servo fiel e foi um espia corajoso. Moisés, um certo dia, irmão, designou 70 anciões. E falou assim para Moisés, Deus falou assim para Moisés: olha, Moisés, eu vou designar aqui 70 anciões, e vou tirar o teu espírito e vou pôr sobre eles, porque você não dá conta de levar sozinho essa carga. Glória a Deus. A forma de trabalho é uma coisa muito importante, a forma de nós conquistar espaço. Eu ali, irmão Marlos, na igreja onde nós estamos, eu não dirijo culto, eu não prego, eu não ensino, uma vez que eu já não sei cantar mesmo. Não, eu divido, irmão, essa oportunidade. Honro nossos parceiros. Eu vejo esse trabalho crescendo. Você sabe por quê, irmãos? É nós que levamos as cargas. Nós temos que dividir as cargas sobre os ombros dos liderados, para que de uma forma maravilhosa, além disso, você vai ser abençoado e eles também vão aprender a adquirir o espaço. Aí Deus viu que Moisés estava tão preocupado, tão ansioso, irmão, ele não estava conseguindo. Aí então separou 70 anciões, tirou o espírito de Moisés, colocando sobre eles, a Bíblia diz que eles foram revestidos, até profetizaram, e foi uma bênção então daí para frente. Nós entendemos ali, irmãos, lê para nós aí para você ver sobre esse jovem Josué, Números 11, 28, a última referência. Já estamos encerrando, hoje estou enterrando meia hora aqui. Números 11, 28, observam só. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Glória a Deus. Irmão, a coisa mais importante é nós lutar para ser uma pessoa escolhida.
Um dos jovens escolhidos, todos os jovens escolhidos, abençoado para fazer a obra de Deus. Foi um espia corajoso, porque quando o Espírito tirado de Moisés e colocado sobre eles, a Bíblia disse para nós que eles até profetizaram. E lá no arraial eles escutam a voz de duas pessoas que estavam lá também, irmão, com um grande alarido lá, irmãos, que os homens também tinham sentido ali o revestimento. Então, irmão, naquele momento Josué disse para Moisés: proíbe eles, achando que poderia ser um fogo estranho. A Bíblia, eu penso assim comigo, a Bíblia disse assim que Moisés falou para Josué: olha Josué, você tem ciúme de mim? Está registrado igual que mais abaixo. Eu quero aqui, irmão, completar com isso aqui, que nós precisamos ciumar pelas coisas de Deus. Coisa boa, irmão, a gente ciumar cada dia pelas coisas de Deus. Como assim Josué tinha um zelo pela casa do Senhor. Josué foi aos poucos conquistando o seu espaço. Conquistando seu espaço e oportunidades alcançadas. A chance, pagando o preço, chegou a ocupar lugar de grande destaque, substituindo o grande Moisés. Fez o que tinha de fazer e o fez bem feito. Foi coroado com a conquista da terra prometida. Portanto, irmãos, vamos chegar ao lugar que Deus quer nos honrar. Aproveitar essa oportunidade e a chance. Na verdade, não existe oportunidade na nossa vida que nós deixamos passar. A gente deixa passar. O pastor Zezé tem uma forma de dizer aqui: quando o cavalo passar arriado na sua porta, não perde a bênção não, porque é uma bênção que Deus mandou. A gente precisa cada dia buscar de Deus, irmão, esse ministério que Deus tem nos honrado para ser um canal de bênção. Hoje, irmãos, eu não quero aqui entristecer ninguém, mas parece que pouco se vê hoje o jovem buscando o batismo com o Espírito Santo. Irmão, eu busquei o batismo com o Espírito Santo com 6 anos que eu vim receber o batismo. 6 anos de busca, de intensa oração, orando e jejuando. Eu não falo isso aqui, irmão, para que você faça. Quantas vezes, irmão, a gente jejuou até às 6 horas da tarde, mesmo ao sendo novo convertido na infância, Deus mostrava a visão, no outro dia acontecia. Visões que Deus nos mostrava, a gente diria para os obreiros, no outro dia acontecia, ao vivo, é a cura, como se diz por aí. Então a gente precisa buscar o batismo. Hoje estamos comandando, há dias o nosso estudo de oração ali na igreja que eu choro, irmão. Às vezes, irmão, a gente fica sem pronunciar alguma palavra, ou entalado, irmão, porque a gente fica pensando o povo como o irmãos. Então, procura dos dons espirituais, então. E os dons espirituais, né, irmãos? Eu não estou aqui para exortar, os irmãos entendam. Eu estou falando sobre cuidar bem do seu espaço, para que você alcance as bênçãos, as conquistas do Senhor. Então, irmãos, eu busquei o batismo com 6 anos que eu fui batizado. Tinha uma chamada, tinha uma oportunidade, tinha chance. Fui batizado, não havia oportunidade, e Deus veio nos agraciando de lá para cá. Então, irmãos, eu tenho lutado para cuidar do meu espaço. Aceitei Jesus de verdade, porque hoje a gente vê muitas pessoas que não estão aceitando Jesus. Pastor, mas o senhor fala isso por aqui? Falei muita coisa leve, mas isso aqui não é pesado, estou falando sobre espaço. Muitas pessoas hoje aceitam moças, né? Muitas moças hoje aceitam rapazes. Uma coisa que eu nunca conformei. Existe aquela passagem da moça que o rapaz queria casar com ela, foi bonito. Ela conseguiu levar ele para a igreja até ele ser batizado. Quando ele foi batizado, Deus mudou o caminho dele. Eles não casaram, mas ela conseguiu conquistar ele. Hoje, nós estamos vivendo esses dias, né, irmão Marcos? Dias difíceis. Mas nós precisamos aceitar a Jesus e poder pagar um preço. Nós jejuávamos e orávamos. No tempo da minha juventude, quando às vezes não tinha um período de oração, um culto de oração na igreja, talvez namorava longe da congregação, nós juntava a família, levantava dentro de casa, vamos tirar o período de oração, aí levantava a família, os outros vizinhos que eram parentes também vinham, irmão, e nós orávamos no meio da sala. Você não tinha cadeira para todo mundo, irmão, outros ajoelhavam na beira de uma parede, e nós orávamos, e o fogo caía, e era a bênção de Deus. A gente desde o início vem cuidando, pelejando para zelar do espaço, e deixa muito a desejar. Imagina se não correr atrás. Imagina. Então nós temos lutado para isso. Vocês estão encerrando aqui, irmãos. Glória a Deus. As oportunidades não faltam. Você sabe, pastor, mas naquela época as oportunidades não faltavam. Sempre tinha oportunidade. E eu naquela época era o galã da época, né, irmão? Até hoje eu sou bonito, né, irmãos? Irmãos, mas na verdade, irmãos, nós passamos por momentos difíceis. O dia que eu peguei na mão de uma moça, foi o dia que eu dei os nomes para casar. Isso aqui cabe no trabalho de jovem,
cabe no ensino como cuidar bem do nosso espaço. A minha liberdade, irmão, ela tinha uma divisa, ela tinha um limite. Quando eu ia na casa do meu sogro, nós sentávamos num banco pequeno, mas ainda tinha um espaço no meio, irmãos. Então isso aí faz tudo parte da liberdade. O dia que eu casei, que eu dei os nomes, que eu peguei na mão da minha noiva, nós vinha, já depois de dar os nomes na nossa casa, foi o dia que eu peguei na mão da minha esposa. Mas eu quero dizer para você uma coisa, irmão. Você olha para o futuro, você olha para o futuro, para o seu espaço. Eu era jovem, um novo convertido, eu orava pelos meus filhos, eu orava pela minha esposa, eu apresentava a Deus. Apesar que hoje tem muita gente que quer nem saber de filho, né, irmão? Filho, meu Deus do céu, é coisa boa demais, né, irmãos? Mas o certo é que eu orava: Jesus, eu quero uma esposa abençoada, uma esposa honesta, uma esposa fiel. Eu quero que o Senhor abençoe meu ministério, eu quero ter um espaço, eu quero ter um espaço, eu quero crescer. Orava continuamente. Quem fazia por mês pelo menos uma hora de oração pelo casamento? Ó, por exemplo, então ali. Está vendo aí, irmãos? Teve um ali. Quantas vezes, irmão Marlon, o senhor orava para Jesus: eu quero que o Senhor me dê uns filhos abençoados. Joga ainda namorando, irmãos. E Deus tem me honrado. Deus tem abençoado o meu lar. Deus tem me honrado. Eu não estou aqui exortando os jovens, eu estou falando a respeito de você ser abençoado no futuro. Não é porque às vezes você não procede assim que você não vai ser abençoado, mas você pode alcançar uma chance, um espaço maior, uma oportunidade de uma forma sobrenatural. A gente jejuava, irmãos. O jovem, ele precisa, irmão, jejuar pelo menos 3 vezes a semana. Pastor, é muito. 2 vezes. Irmão, o jovem precisa jejuar 2 vezes então. Porque se para mim é difícil, para você é mais. Pensa como eu sofri. As coisas resolveu, meu ministério cresceu. Só depois que eu casei, quero casar, e vou casar, irmão, e casar. Dentre as 10 moças que mandavam as cartinhas, escolhi uma princesa, né? Está lá, né, irmãos? Amém, irmão Lucas? Glória a Deus. Então, a gente precisa orar, irmãos. Orar mesmo, jejuar. Um dia, irmãos, eu lembro muito bem que um dia nós estávamos orando. Eu era novo convertido. Eu falei para o meu irmão assim: irmão, naquela festa que nós vamos amanhã, vai ter um demônio ali, vai ser uma coisa terrível. Deus me mostrou essa noite assim, assim, assim. E lá tinha um obreiro que era muito usado nas mãos de Deus, do jeitinho que eu falei para ele, aconteceu. Quando a gente começa a orar e buscar Deus, Deus vai te mostrando visões, Deus vai te dando dons. As portas que você entrar, as pessoas vão ser beneficiadas. Aonde você estiver, você está com um cantinho de água fria. Aonde você está, você vai ter uma palavra para apaziguar a ira. Você vai ter uma palavra para quebrantar o furor. Você vai ser um canal de bênção. Mas isso que nós estamos falando aqui, irmão, depende muito de sacrifício. Como é difícil sacrificar? É muito difícil. Então o jovem precisa pelo menos não jejuar 2 vezes na semana. Uma vez está bom, né, irmão? O melhor é 2. Para alcançar um objetivo maior, ao menos 3. Jejum de oração. E trabalhar então. Meu Deus, irmãos, eu lembro muito bem na minha juventude, irmão Marcos. Hoje é fácil para você fazer um trabalho que tem um lugar desse aqui, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, congrega numa igreja como esta aqui. Naquele tempo, a gente conseguiu uma coisa de pegar uma carroça, pegar um animal e sair, irmão, granjeando arroz, feijão, galinha. Eu me lembro muito um dia, irmão, que a nossa carroça encapotou, o burro quebrou, irmão, os cabeçalhos da carroça, ficamos no chapadão, irmão, sem o burro e a carroça quebrada e voltamos, irmãos. Nós éramos uma equipe de jovens, para nós visitar alguém, alguma congregação, quantas vezes nós atravessávamos, não tinha naquela época pontes. O mineiro fala pinguela, né, irmão, para atravessar no ponte. Você acha que tinha? Quantas vezes nós atravessamos lugar, irmão, de Jacaré, de Sucuri, de Arraia, para nós ir visitar pessoas do outro lado. As moças iam na frente, o jovem ficava escondido lá atrás, porque elas tinham que tirar a roupa e colocar aqui em cima da cabeça para atravessar a água, dando por aqui. Depois que as moças passavam, que encobria da mata, vestiam a roupa, o jovem vinha da mesma forma. Eu estou falando isso para vocês, uma experiência que nós já passamos. E aí, irmãos, nós precisamos cuidar do nosso espaço. E nós visitávamos isso, faixa de 15 quilômetros de a pé. Você acha que tinha uma caminhonete? Você acha que alguém tinha uma bicicleta nova? Quem tinha uma bicicleta boa naquela época, meu Deus, era sucesso. E nós saímos 15 quilômetros para visitar. Irmão, para mim, no culto de terça-feira, irmão, eu ia 9 quilômetros. Eu era jovem ainda, novo, irmão, eu ia marchando para chegar no culto a tempo. E trabalhava o dia todo.
Comecei a trabalhar com 7 anos, minha mãe ficou viúva e a gente começou a trabalhar muito criança, eu e meu irmão. Pensa nos rapazes trabalhadores, acho que é por isso que era procurado pelas moças, né, irmãos? Porque o rapaz precisa ser trabalhador, irmãos, né? Eu faço isso aqui, mas só pra gente, se não brincar, nós vamos morrer a mesma coisa, né? Então vamos brincar. Então, irmãos, a gente precisa hoje, a gente vê quantas pessoas quer ser uma bênção. Irmão, eu quero ser o Silas Malafaia, irmão, eu quero ser o fulano, irmão, eu quero ter essa conquista, mas não trabalha nem com a vaca tussa. Se um emprego para ele, irmão, pode levar 4, 5 empregos carreados, ele perde todos, porque ele não está cuidando do espaço que nós estamos ministrando aqui. Eu estava dirigindo o Vila Nova ali, irmão, pensa no sacrifício, hein? Dirigindo o Vila Nova. A Vila 2000 também ainda consegui dirigir lá um tempo, trabalhando na loja, trabalhando de vendedor ali com o Neurivan, orando de madrugada, correndo atrás das atividades, fazendo algum evento. Irmãos, pensa numa canseira, pensa numa luta, pensa no sacrifício. Mas trabalhei 10 anos de vendedor aqui dentro dessa cidade. E o Espírito Santo chegou um dia e começou a falar comigo assim: pode sair, pode sair, que eu vou zelar de você. Então foi pronto, nós saímos e fomos ali para a congregação Vila 2000. E Deus me veio honrando, irmãos, de uma forma que não tem como nem falar. E o que Deus tem mostrado, irmãos, se eu falar aqui, vocês vão escandalizar. Estou lutando, irmão, para conseguir meu espaço. Falho, muitas infrações e delitos, muitos também. Mas tem mesmo. Mas quando nós reconhecemos a nossa pequenez, nosso limite, quando nós estamos perto do Senhor, perdoa os nossos pecados, nos dá autoridade, ousadia, força para você ter coragem, ânimo e dar a volta por cima. Deus se encarrega de te abençoar. Glória a Deus. Então, a minha juventude foi mais ou menos desse jeito. Outra vez, nós vamos falar mais a respeito da minha juventude. Vigília, então, só para encerrar. Meu Deus, não dou conta de falar para você quantas vigílias eu fiquei até 7 horas da manhã. Vigília, uma noite todinha com o olho cheio de lágrimas, penso, alegria, e buscando o Espírito Santo. Era batizado. Fui ser batizado na Vila Rica depois de casado. Aí nós começamos o nosso ministério já na consagração. Então, irmãos, hoje nós vemos muito sacrifício. Nós vemos muito. Os homens do mundo aí, irmão, o povo fala que não pode comparar. Tem que comparar sim, irmão. Tem que comparar. Uma vez que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais poder que os da luz. Quantos jovens conhecem aí nos bares? Quantos jovens conhecem ali naquele coiote, né, irmãos? Quem conhece o coiote aí? Muita gente. Quantos jovens que conhecem? Irmão, quantas vezes nós ficamos em vigília até 6 horas, 7 horas, e Deus falando, Deus mostrando, Deus abençoando. Então vamos cuidar do nosso espaço e esquecer do sacrifício. A gente tem hora, irmão, preocupa muito com a gente mesmo. É melhor a gente esquecer da gente e preocupar mais com Deus. Uma vez que a Bíblia disse assim, ó: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando a gente começa a esquecer da gente, sabe, irmão, você está dando com isso, irmão, o valor é a essência de Deus. Quando você deixa Ele tomar as providências devidas, né? Coisa mais boa de deixar Deus tomar as providências devidas, Ele se encarrega de te abençoar.